você chama de preocupação, mas muitas vezes é só uma tentativa disfarçada de controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. E o problema é que você ainda chama isso de responsabilidade. Mas aos poucos, sua mente começa a fazer um trabalho que Deus nunca te mandou fazer. Tentar garantir todos os resultados, prever todas as reações, impedir todas as perdas e controlar todos os cenários possíveis. E aí, a ansiedade não fica só no pensamento. Ela começa a agir por você. Imagina alguém que vai prestar uma prova importante. Pode ser concurso, vestibular, residência ou TCC. A pessoa sabe que precisa estudar, se preparar, revisar o que está no alcance dela. Mas, em vez de focar nisso, a ansiedade começa. E se eu travar? E se eu esquecer tudo? E se eu passar vergonha? E se todo mundo perceber que eu não sou tão bom assim? E se eu fracassar? E pronto. A pessoa ainda nem chegou no dia da prova, mas já viveu a derrota inteira dentro da cabeça umas 50 vezes. Ela poderia estudar melhor, dormir melhor, organizar o material, praticar, mas ela está ocupada demais, sofrendo enquanto tenta controlar um futuro que ainda nem chegou. E aqui entra um ponto muito importante. Ansiedade não é só excesso de sentimento. Muitas vezes é confusão entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é fazer o que está no seu alcance. Controle é tentar garantir aquilo que não depende só de você. E quando você confunde essas duas coisas, você começa a sofrer por coisas que talvez nunca aconteçam, a se desgastar com cenários que você mesmo criou e a tomar decisões ruins só para aliviar a tensão do momento. Você está falhando no primeiro nível do método foco. Antes de sair acreditando em tudo que sua ansiedade está dizendo, você precisa se voltar para os fatos. O que realmente está acontecendo agora? Você realmente fracassou? Foi rejeitado? Perdeu a oportunidade? Ou você só está reagindo a um cenário que sua ansiedade criou? Porque existe uma diferença enorme entre se preparar para uma possibilidade e viver essa possibilidade como se já fosse uma sentença. Jesus tocou exatamente nesse ponto quando disse: "Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?" Em outras palavras, existem preocupações que não acrescentam nada. Ansiedade não melhora seu desempenho, não aumenta sua sabedoria, não resolve o problema e não muda o futuro. Só consome o seu presente. E talvez esse seja o ponto que você precisa encarar. Nem todo pensamento intenso é sinal de prudência. Às vezes, é só o medo fazendo barulho com cara de planejamento. Por isso, o método foco nos cobra orientação depois dos fatos. Você precisa seguir ensinamentos mais corretos. E você também precisa curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Quando Jesus ensina no Pai Nosso, "Seja feita a tua vontade", ele está nos ensinando algo muito mais profundo do que uma frase de oração. Ele está ensinando uma postura diante da vida. Parar de tentar interferir no que está nas mãos de Deus. É como se você estivesse com apendicite. Você não vai sair palpitando como será a cirurgia. Você vai deixar o cirurgião escolher a técnica mais adequada para o seu caso. O mesmo vale para Deus. Ele sabe melhor do que você o que é bom para você. E isso confronta diretamente a ansiedade, porque a ansiedade quer ocupar o lugar de Deus. Ela quer prever tudo, garantir tudo, proteger tudo, resolver tudo antes da hora. Só que você não foi chamado para controlar tudo. Você foi chamado para ser fiel no que está nas suas mãos. Então a pergunta muda. Em vez de perguntar, "Como eu garanto que nada vai dar errado?", você começa a perguntar, "Qual é o próximo passo responsável que eu posso dar agora?" Isso é muito mais útil. Se você tem uma prova, estude. Se tem uma conversa difícil, pondere os dois lados. Se tem uma decisão financeira, olhe os números. Mas pare de gastar sua vida tentando controlar a parte que não está nas suas mãos. Agora, você precisa avançar para outro nível do método foco. Você diz que confia em Deus, mas vive como se tudo dependesse da sua capacidade de controlar os detalhes. Você diz que quer paz, mas alimenta pensamentos que te mantêm em guerra por dentro. Você diz que quer sabedoria, mas toma decisões só para se livrar logo do desconforto. Isso não é coerente, e eu não estou falando isso para colocar culpa em quem sofre com ansiedade.
Existem situações sérias, inclusive situações que precisam de ajuda profissional. Mas existe também um padrão muito comum na vida espiritual e emocional. A gente chama de preocupação aquilo que, no fundo, é apego ao controle. E esse apego consome sua paz, sua felicidade, seus sonhos. Às vezes, consome até a sua capacidade de perceber o que Deus está tentando trabalhar em você no meio daquela situação. Então, na prática, quando a ansiedade vier, não tente resolver tudo dentro da cabeça. Lembrar do que falamos aqui não elimina todos os sentimentos ruins da noite para o dia, mas ajuda a mudar a direção. Você para de deixar o medo tomar decisão e começa a agir com mais clareza. Porque você entendeu que paz não vem de controlar tudo. Paz começa quando você faz o que cabe a você e deixa Deus fazer todo o resto.